Doutor Luciano Catarinhoc, bom dia. Bom dia, Vanessa. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com você. E a gente sempre celebra o amor no Viva Bem, mas agora a gente não sabe nem como reagir. Que o policial militar lá em Pernambuco, né, vídeo que viralizou, inclusive, foi para frente da escola pública lá em Pernambuco, pedir em casamento uma garota de 15 anos, uma estudante. Ela não conseguiu disfarçar ali, realmente estava super empolgada, contente, faceira, com um homem, né, de joelhos, com flores, a pedindo em casamento. O que é questionável nesse cenário? Bom, Vanessa, uma das coisas que é interessante você trazer esse debate é de que a questão, principalmente voltada aos menores de 14 anos, existe uma situação que chama estupro de vulnerável. Ou seja, toda e qualquer situação envolvendo menores de 14 anos, mesmo com consentimento, seja isso um estupro propriamente dito ou um ato libidinoso diverso, ou seja, qualquer tipo de toque, é considerado estupro e a pena é grave. A pena aplicada é um crime sexual. Então, independentemente da vontade. Nesse caso específico que você traz a debate, a menina tinha 15 anos. Porém, para se chegar a 15 anos, passou pelos 14. Provavelmente o que vai ser investigado é que quando começou essa relação, porque o fato de que ele fez ali não é crime propriamente dito, não é crime. Se os pais autorizassem... A partir dos 16 anos, nem com 15... Nem com o pai autorizando, com 15 pode se casar no Brasil. Com 15, o Código Civil, há uma previsão, no artigo 1500, alguma coisa lá, que diz que com a autorização dos pais, aos 16, não aos 15, aos 16. Então até tem essa outra dinâmica e talvez uma das coisas que mais complicou ali é até a surpresa que os pais devem ter sido pego e aí viraliza essas situações, aí não sabe se o pai sabia. Quando que começou essa relação? Começou com 13 anos? Com 14? E aí é um problema muito grave, porque a própria legislação, ela coíbe essa questão de relacionamento de pessoas maiores com menores. E principalmente a meninas antes dos 14 anos, né? Ou meninos também, né? Nesse caso, tem punição para o que é maior de idade. Mas e se fosse outro garoto de 15? Mesma coisa, porque ambos ali estão na situação. A gente fala que o maior de 18 pratica crime. E o menor de 18, ele pratica ato infracional. Porém, como estão nas mesmas idades, tem que saber o que houve. Houve uma relação sexual consentida, não consentida, cada caso vai ser estabelecido e analisado por menor... cada caso. É difícil a gente falar, às vezes, numa situação dessa, é porque crimes sexuais são crimes extremamente pesados, muito mais penosos do que até mesmo crime de sangue, que a gente fala, crime de homicídio, por exemplo, porque as penas já começam mais elevadas também. A lei, com o tempo, vai sendo atualizada. Minha avó, por exemplo, casou aos 14. Mas assim... Não há permissão legal e 14 anos antigamente tinha uma outra situação da lei. Se a menina engravidasse, não tivesse casado, mas se casasse, não extinguia o crime. Isso não existe mais. Isso não existe. Casou, então acabou. Não, o crime continua. Qual que é o grande problema? Eu já vi casos em que o namoro era consentido, queria casar com 14 anos, estavam juntos, pensa comigo, já estavam juntos e foram denunciados no Ministério Público por estupro de vulnerável. Então, olha que situação. Mas tinha o consentimento. Não pode, nem com consentimento dos pais. A lei é muito clara em relação a isso. Então, é muito preocupado. Vou casar. Menos de 14 anos, se você estiver junto, você vai ter problema. Teve um caso recente agora, que a pessoa estava morando junto, estavam casados, tinham filhos. O sujeito foi denunciado por estupro. E aí, quais são as penalidades? As consequências, parte de 8 anos a pena. Você sabe, de 8 a 15, e aí tem todas as agravantes, e tem um segundo problema. Todo crime sexual tem um outro problema, dentro do problema, que é dentro da massa carcerária, eles não aceitam pessoas acusadas de crimes sexuais. Ou seja, ele fica no castigo dentro do castigo, correndo-se o risco, inclusive, de vida se caso haja uma rebelião no departamento penitenciário. Por abuso sexual dentro da Isso, crime prisão. contra criança, matou mãe,
Eles ficam juntos, porque a população carcerária não aceita. Hoje, aqui na nossa região, nós temos a cadeia pública de Toledo, onde fica os acusados e condenados por crimes sexuais. Quando o sujeito vai para a penitenciária, ele fica numa ala específica para crimes sexuais. Pessoas que foram condenadas pelo mesmo tipo penal. Por quê? Porque a massa carcerária não aceita. Então é um problema dentro do problema. E mesmo, aí que tá a situação. Tá, mas a menina consentia, amava ele, fazia declaração de amor, eles estavam morando junto. Ela já é tão madura, ela é porque grande. hoje em dia... Não, ela é grande, o porte, lógico, daí você analisa assim, a pessoa tinha como saber, hoje tem meninas de 14 anos, né, 13 anos, que tem porte como se tivesse 20. Sim, mulherão. Exatamente, mulherão, tal, formado, mas a lei não faz essa distinção. Menos de 14, estupro de vulnerável, mesmo com consentimento. Agora o sujeito pode ser... Qual é o dano para a menina? É porque não consegue, é um crime sexual. Ela acha que está fazendo a coisa certa, mas talvez ali na frente se pode estar sendo induzida pela falta de maturidade e tal, em que pese uma menina de 14 anos tem muito mais maturidade do que um menino de 14 anos, se você olhar na questão. Mas a lei preserva ambos, é abaixo de 14 anos. Porque hoje a gente tem visto a sexualidade aflorada, a gente vê nas redes sociais, a gente vê em aplicativo, um apelo muito grande para a sexualidade, em que com 12 anos já está aflorado a sexualidade. Ou o pai que diz assim, não, eu até prefiro que ela já namore com um só aos 12 anos, que vem aqui na minha casa almoçar no domingo junto com a família, a lei não do para que isso. Ficar no rolê. Então o pai também pode ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado, inclusive, essa situação, se chegar ali, porque imagina se há uma relação sexual aí com crianças, né? Com adolescentes, 13 anos, há uma gravidez em relação a isso. Vai dar problema. E aí tem que saber, os pais sabiam, mas a gente consentiu. Não pode, é proibido. Aí vai ser enquadrado, inclusive, se essa permissividade gerou esse abuso presumido. A gente fala de estupro de vulnerável, que é um abuso presumido. Presume-se que mesmo consentindo, ela não poderia consentir. E aí a punição é severa. Por se tratar de um policial militar, a pena pode ser... Não, a pena é do crime. Não importa. Não importa. Né? A questão porque que aí chama mais atenção. O policial foi, que é o policial da segurança, em tese aquele que entende o que é certo e o que é errado. Conhece a lei, né? Conhece a lei. Mas vamos deixar bem claro aqui. Não houve ali nenhuma demonstração de questão prática de crime. 15 anos e tal não é crime, tá? Não é crime de estupro de vulnerável. E pode até ter relação sexual com 15 consentida. É uma situação. A falha dele foi tê-la pedido em casamento. Não, a questão 15 anos ainda precisa do consentimento do pai acima de 16 para o casamento. O problema que vai ser investigado, eu acredito nisso, é de que quando que começou essa relação para se chegar a pedir com 15, com menos de 14? E aí que vai ser analisado. E aí, lógico, aí tem toda aquela questão administrativa dentro da Polícia Militar, que ela é muito rígida, porque a Polícia Militar tem uma coisa chamada pundonor militar. O quanto que aquela atitude dele prejudicou e manchou a imagem da Polícia Militar, da corporação. Como você acabou de dizer aqui agora. Mas ele, policial militar... O policial militar ele tem essas agravantes, que além de estar o fato em si, por ser policial militar, agrava. E aí o pundonor militar precisa ser respeitado. E aí pode haver um procedimento administrativo que pode ser instaurado se ele tiver de uma forma, se ele tiver mais de 10 anos de farda, menos de 10, é regido pelo RDE, e aí, claro, junto dos regulamentos militares, ele pode inclusive ser, sim, demitido da polícia, pode ser exonerado. Então é uma coisa complicada, né? Doutor, como homem, como pai, como uma pessoa espiritualizada, inclusive, pode dar qual sugestão? A título de diálogo, eu digo, porque sempre dizem, proibir é pior. Então, a menina já está interessada, a gente vê muitos casos de a garota que... o primeiro homem da vida dela foi o professor de educação física. Foi, sabe... Tem muitas histórias a repetir. Que tipo de conversa os pais devem ter em casa? Sim, eu sou pai de menina. Minha filha tem 12 anos, né? Até eu estava vendo você conversando com as meninas ali. A minha filha faz karatê também. Faz karatê, começou aos 10 anos, né? Eu peguei a faixa preta em 1994, há 29 anos atrás, e eu tinha o sonho que a minha filha fizesse karatê. E ela é apaixonada, igual você falou com as meninas ali. Não foi na pressão. Não, ela quer. Inclusive, ela treina segunda, quarta, sexta, treina à tarde, faz os treinos e competição. Foi vice-campeã também paranaense de kata. E eu tenho uma conversa muito
muito franca com ela. Qual que é o grande problema da situação hoje que a gente enfrenta nos lares? A sexualidade tem sido aflorada muito cedo. As meninas e os meninos têm tido acesso ao tal do celular, ele facilita algumas coisas, entre elas a sexualidade, ao contato com pornografia, isso é muito perigoso. E mensagens veladas ali você vê aqueles agora, como é que aqueles aplicativos em que pessoas muitas vezes não, a maioria, adultos se passando dentro daqueles aplicativos, onde a criança que tem o acesso hoje muito fácil ao celular, acaba e aí parece tudo natural. E aí foge, não tivemos aqui, vocês mesmo, já fugiu de casa, foi lá para outro estado, aí os pais foram buscar, é complicado. Agora, qual que é a questão? Princípios e valores. Isso é formado em casa, dentro de casa. Colocar princípios, colocar valores, colocar limites. Uma das questões, o momento certo que a menina vai ter a sua primeira experiência sexual. Eu, como cristão, falo, olha, preserve-se, tem aquela questão da pureza, tem aquela questão, espere o casamento, o sexo é para dentro do casamento, não faça antes, você vai se arrepender, porque isso gera um monte de questões emocionais ali na relação sexual, não é uma aventura. Mas eu penso diferente, eu como cristão tenho ensinado isso para minha filha. Os pais têm essa responsabilidade de falar aí, não, pode fazer sexo à vontade, desde que use a camisinha. Tem gente que acha que isso é correto. Eu, no meu ponto de vista cristão, acho que não. Acho que a menina, e eu tento ensinar isso para minha filha, você se resguarde para o seu casamento, né? Tem aquelas pessoas que tem vários tipos de namoro hoje, tem namoro muito libertinoso, em que o namorado com 14 anos, 15 anos, está dentro da casa dos pais, dormindo. Então, é um final de semana. Então, assim, a Isabela disse ali, quem tem paciência consegue resolver as coisas de um jeito melhor. A gente sabe que o sexo ele complementa o casamento. Sim. Quando você antecipa, aí você vê, minha esposa é ginecologista e obstetra, aí você vê meninas com 15 anos grávidas, né? Às vezes do namoradinho que não tem 15 anos também. E aí tem um outro problema, né? Não tem formação, não tem estrutura, não tem nada, e você vê que isso vai gerar lá na frente um grave problema. Um grave problema por quê? Porque vai pular uma fase da vida, né? Tem umas fases da vida, a fase da juventude, que é muito legal, a da criança que tem que brincar. Quando você pula isso, aí você leva para uma área criminal. Aí você fala, meu Deus, pensa, a menina acaba sendo ali violentada sem saber que é violentada. Você fala, como assim? Pega um maior de idade, que aí transa com a menina que não tem 14 anos, engravida a menina, não, mas a gente se ama. Ela não tinha essa estrutura emocional e a lei preserva isso. E preservando isso, pune o autor. E pune de forma severa. Aí não adianta depois chorar. Tem gente que não tem condições de discernir as coisas nem depois dos 40. Imagine aos 13 anos 14. De idade. E a gente, óbvio, quando está nessa idade, diz, eu sei tudo o que eu quero. A gente, né? Parece muito assim, eu lembro da minha fase, eu dizer, nossa, eu já sei o que eu quero, é isso assim, né? Eu tô no caminho certo, é essa ali. Posso te contar um testemunho para você? Sim, eu estava noivo, pensa comigo, eu era já vereador, né? Eu tinha 22 anos, eu estava noivo já da minha esposa, né? Minha única esposa, só tive da minha esposa, da minha esposa, eu estava noivo. A minha mãe, quando dava 10h15, ela ligava para mim, onde é que você está, que você não veio para casa ainda? Pensa comigo, eu já era vereador, eu era político na época, eu já tinha formação acadêmica, eu tinha tudo. É uma questão de criação, porque ela entendia que eu ainda não tinha casado. Então, horário é horário. Você fala, mas poxa, eu tenho 46 anos, né? Comecei a namorar minha esposa, eu tinha 15. Pensa, aquele namorinho de adolescente. Nós se casamos e estamos juntos até hoje, são 31 anos juntos. Então, faço o que eu digo, faço o que eu faço. Exatamente. E eu tento falar isso para minha filha, para que ela olhe no nosso relacionamento. Eu sempre falo, pai e mãe, vocês são o primeiro espelho de relacionamento que os seus filhos vão querer ter para eles, ou não vão querer ter. Você que tem que estar decidido se você vai inspirar os seus filhos a ter um relacionamento sério, saudável, ou não. Todo bagunçado. Exato. Só para deixar bem claro, quem pode denunciar alguém que esteja namorando com uma menor de idade qualquer ou com pessoa, menor de idade? Qualquer pessoa. Inclusive, as denúncias, tem denúncias que vêm das escolas, que os próprios professores veem, talvez os pais nem sabem porque o namoro é escondido. E aí a coordenadora, a pedagoga denuncia ao Conselho Tutelar. Conselho Tutelar intervém diretamente, existe representação direta no Ministério Público. Às vezes os pais são notificados e nem sabia que a filha estava namorando. Eu já vi casos assim. Fala, como assim namorando? Era tudo escondido. Aí vai para as redes sociais, aí vai para
celular, não controla o celular, não acompanha o celular de criança, de adolescente e ela se coloca em risco sem saber, Denise. Por isso que esse bate-papo que a gente tem no programa aqui é interessante para dizer, pai, cuidado com o celular, isso é uma arma. Às vezes seu filho está lá dentro do quarto, no computador, a sua filha, e você acha que ela está segura e ela não está segura. Eu vou dar um exemplo para você. Esse dia eu atendi um rapaz de 19 anos, 18, né, 18 anos, ia completar 19 anos, foi preso e os pais conversaram comigo numa cidade lá do Espírito Santo e a família estava aqui. De repente, chega 8 policiais federais na casa. O rapaz estava compartilhando, vendendo pornografia, baixando vídeo, fazendo coisa de pornografia infantil. 18 anos, a mãe ficou extremamente desesperada, o pai, porque o menino nunca saiu de casa. Não saía de casa para nada, mas dentro do quarto ele praticava crimes que são gravíssimos, que pode chegar a mais de 20 anos de prisão, de cadeia, somando todas as práticas criminosas. Então, pai, é a sua responsabilidade, cuidado, vigie, tome conta. Vigiar e orai. Exatamente. Nós estamos num momento difícil, né? Nós estamos num momento difícil. E outra coisa, tudo isso que a gente vê, a facilidade de comunicação, você tem o mundo nas suas mãos, ao mesmo tempo que isso ajuda e potencializa, isso também cria um risco muito grande que não tínhamos quando eu era criança, como você era criança, como a gente tem hoje. Principalmente acesso à pornografia. Mais vulneráveis. Muito, muito perigoso. Cuidado, pai. O acesso à pornografia é a porta de entrada para que o seu filho possa se envolver com coisas mais sérias, inclusive até com abuso. Então toma cuidado, vigie e fiscalize. Esse é o nosso papel como os pais.